Essa segunda parte da primeira unidade de Psicologia aplicada à administração, e nela nós vamos detalhar as perspectivas de estudo sobre as organizações. Nós temos 3 perspectivas de estudo que vamos agora apresentar. A primeira delas é a perspectiva cognitivista. A principal característica dessa perspectiva é a compreensão da organização como um processo de tomada de decisão. E a partir da contribuição original de Herbert Simon, foi formulada uma teoria da escolha no enfrentamento de solução de problemas. Então, são os seguintes as etapas que definem o processo de tomada de decisão e resolução de problema. A primeira é a definição de todas as estratégias que poderão ser adotadas para a solução do problema. Em seguida, nós temos uma definição das consequências possíveis em decorrência da adoção de cada uma estratégia definida e selecionada na primeira etapa. E, por fim, o momento mais importante, que é uma avaliação comparativa de qual estratégia, dentre as selecionadas e descritas, apresenta as consequências mais positivas, mais promissoras e que produzem menos aspectos negativos. E, por fim, a definição dessa estratégia. Um ponto importante nesse conceito é que nunca se terá uma concepção que incorpore todas as informações necessárias para tomar decisão. Por isso que Simon chamam isso de racionalidade limitada. Se trabalha com o objetivo de buscar o máximo de informação possível, mas com a consciência de que sempre vai haver algo que foge do planejamento, da previsão e da definição das estratégias. A segunda abordagem que nós temos é a abordagem culturalista. Para a abordagem culturalista, a organização é, antes de tudo, um sistema simbólico, mediante o qual os seres humanos se comunicam, se interacionam, desenvolvem conhecimento e atividades no contexto de uma organização. Em decorrência disso, as organizações são compreendidas como mini-sociedades que formam subsistemas simbólicos dentro de um sistema maior, que é a sociedade como um todo. E quais são as consequências dessa compreensão? Basicamente 3. A primeira é que a atenção dos estudos é dirigida para o significado simbólico dos aspectos racionais que caracterizam o estudo organizacional. O segundo é que a organização é compreendida como um conjunto de esquemas interpretativos, onde os sentidos são criados e recriados e dão forma à organização. E o terceiro aspecto é que conceitos clássicos do estudo organizacional como de liderança são redefinidos, levando em conta o papel desempenhado pelos líderes, não mais nas características do líder, mas naquilo que o líder faz e realiza. E uma outra coisa importante é que o processo de mudança é visto como uma transformação nos significados que constituem a organização. Terceira e última perspectiva é a abordagem institucionalista, que define a instituição como um conjunto de decisões lógicas que regulamentam o comportamento humano. Para os institucionalistas, as organizações são a materialização física das instituições. E uma mesma organização pode ter várias instituições. Para exemplificar, uma instituição como a Universidade Federal, por exemplo, que é uma organização complexa, ela reúne várias instituições num só contexto organizacional. Ela é uma instituição de ensino, ela é uma instituição de trabalho e ela é também uma instituição que presta serviços, como, por exemplo, serviços de saúde. Por isso que uma organização pode ter várias instituições. Entender
as instituições que formam a organização é entender a própria essência da organização de acordo com esse ponto de vista. E quais são as principais características dessa abordagem? Ela frisa a importância de se entender e valorizar os conflitos nas organizações. Os conflitos que aparecem com pouca importância na abordagem, nela tem uma dimensão essencial. Uma consequência disso é que a existência de conflitos é algo da normalidade da organização. Deve ser entendido não como uma disfunção, mas como sendo algo inerente à própria organização. E a organização passa a ser vista como um sistema complexo de competição e cooperação, formado por uma rede de agentes que podem ser tanto heterogêneos como também interdependentes. E, diferente da concepção culturalista, para os institucionalistas, várias racionalidades, várias compreensões de significados e várias lógicas convivem dentro de uma mesma organização.